Deus viu que tudo era muito bom. Quando refletimos no relato da criação, no livro do Gênesis, capítulo 1, versículos de 1 a 31, vemos a harmonia que Deus fez ao criar as coisas do nada. Diz o texto no versículo 1 que a terra era deserta e vazia, e havia treva na superfície do abismo. Quero aqui destacar alguns pontos importantes para entendermos este relato do livro do Gênesis. Primeiramente, devemos prestar atenção que Deus, através do seu sopro, da ruá, cria tudo do nada, através do verbo Deus disse. Não podemos ler o texto bíblico com uma fé infantil ou fundamentalista. Não podemos acreditar que o mundo começou exatamente assim e somente com um casal. Também não devemos entender que a Bíblia é um livro de história. Não é. A Bíblia não segue uma ordem cronológica, embora sendo um livro inspirado por Deus, foi escrita por várias mãos, com linguagem humana para seres humanos. Falar em Adão e Eva é se referir a toda a espécie humana. Adão significa feito do barro, Adamá. O início do mundo e dos primeiros seres humanos, nem a ciência, nem a teologia é capaz de precisar com exatidão. Neste primeiro capítulo, nós, homens e mulheres de fé, podemos compreender a ação de Deus no mundo. Tudo o que Deus criou é bom. Deus fez as criaturas segundo suas respectivas espécies. Ao criar o ser humano, versículo 26, Deus diz: façamos o homem à nossa imagem e segundo a nossa semelhança. Vejam bem, nenhuma outra espécie é semelhante a Deus, somente o ser humano. Outro ponto, ao longo da história, até os dias de hoje, é interpretado mal. É o versículo 28, quando Deus diz ao ser humano: sejam fecundos e prolíferos, enchei a terra e dominai-a. Dominar, segundo o sentido bíblico, não significa tomar posse, e sim administrar, pois para nós que cremos, Deus é o dono de tudo. Tudo que Deus criou é para ser partilhado e não concentrado nas mãos de poucos. O versículo 30, que é o tema da nossa reflexão de hoje: Deus viu tudo o que havia feito, eis que tudo era muito bom. Devemos compreender que Deus nada fez ou faz que seja ruim ou mal feito. O ser humano, quando se rebela contra Deus, comete o pecado da origem, o pecado da desobediência. Então consegue estragar a harmonia da criação de Deus. Confiram, Gênesis capítulo 3, versículo 6. O pecado da origem, ou pecado original, é o pecado da desobediência, o qual dá origem a todos os pecados existentes na face da terra. O ser humano, em sua autossuficiência, não reconhece seus erros e busca sempre o culpado para justificar-se. Confiram Gênesis capítulo 3, versículo 11, quando Deus questiona o homem por ter comido o fruto da árvore que Deus prescreveu não comer. Ele culpa a mulher que culpa a serpente. E nesse jogo de empurra, Deus acaba sendo acusado de todo o erro. Com isso, compreendemos que Deus fez tudo perfeito, mas é o ser humano, no mau uso da sua liberdade e na arrogância de tomar o lugar de Deus,
quer ser dono da criação e das pessoas, e ainda é capaz de culpar Deus pela desarmonia entre si. Entendamos de uma vez por todas que tudo o que Deus fez é bom. Quem estraga a obra de Deus é a ação desumana do ser humano quando desobedece e quando quer ensinar Deus como fazer as coisas. Se realmente somos cristãos, homens e mulheres de fé, precisamos pedir perdão a Deus por todas as vezes que agimos como opositores de Deus, como críticos da obra de Deus. Para o mundo ser melhor, é preciso voltar ao início, através da Sagrada Escritura, e ver como tudo começou, como Deus fez todas as coisas, ao invés de nos opormos a Ele. Precisamos entender que somos parceiros de Deus para restabelecer a paz e a harmonia pensada por Deus desde o início. Pensem nisso. Deus abençoe. Até a próxima.